Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. O programa Em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre o convívio entre vizinhos. O que fazer quando a família que mora ao lado faz barulho, não te deixa dormir, tem um cachorro que não para de latir? Será que em Uberlândia existem vizinhos que são amigos e compreendem entre uns e outros? Eu converso com Luiz Antônio Moura, que é coordenador do Núcleo de Fiscalização da Patrulha Ambiental, e Patrícia Vieira, que é capitão da Polícia Militar. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Patrícia, eu começo perguntando como que está o relacionamento entre vizinhos e Uberlândia. Vocês recebem muitas ocorrências relacionadas a qualquer tipo de problema, não só de barulho, problema de convivência mesmo entre vizinhos? Recebemos. A demanda é grande nessa questão do bom convívio do cidadão uberlandense, né? A gente vê que algumas ocorrências cotidianas do nosso dia a dia, ameaça, ocorrências de relacionamento realmente, elas se dão entre pessoas próximas, entre pessoas conhecidas. Portanto, abarca também essa questão dos vizinhos. E a poluição sonora, né, a questão da perturbação do sossego não pode ser diferente, porque ela precisa de uma proximidade entre residências, entre pessoas, para que haja realmente a perturbação. Então, nós temos um número elevado, sim, de registros desse tipo de ocorrência. Inclusive, Uberlândia possui hoje muitos prédios, ou seja, aqueles apartamentos todos aglomerados, então aquele tanto de vizinho, um próximo ao outro, acaba que um barulho que um vizinho faz, por exemplo, acaba incomodando o outro. Isso é motivo, talvez, de ocorrência. As pessoas acionam muito a polícia para denunciar um vizinho que não te deixa dormir em paz? É comum, né? Os chamados são diversos. Às vezes é o barulho de um cachorro, como foi mencionado, mas o mais comum realmente é a questão do excesso de som produzido por aparelho de som. Seja ele automotivo no interior da residência, seja ele da própria residência proveniente de uma festa, de uma comemoração. Em qualquer horário, hoje em dia, a gente encontra pessoas que não têm hora para colocar um som alto, por exemplo. As necessidades dos seres humanos são diversas. A pessoa ela tem tanta necessidade de se divertir em qualquer faixa horária, quanto também algumas pessoas têm necessidade de descanso em todas as faixas horárias. Temos pessoas que trabalham de dia, mas também temos pessoas que trabalham no período noturno e necessitam do dia para descansar, para repor essa questão orgânica. Luiz, como têm sido as denúncias feitas à Prefeitura em relação a diversos problemas de vizinhança, então, em primeiro lugar? O principal problema seria barulho, talvez? Nós temos reclamações de diversas fontes. A quantidade maior que nós temos é de residência, em torno de 50% das reclamações. Para você ter uma ideia, nós tivemos o ano passado 5 mil reclamações, 50% eram de residências, 30% de comércios, né, boates, bares e 20% de veículos automotores. Então a demanda é grande, nós temos uma estrutura através da Patrulha Ambiental, composta por um fiscal do meio ambiente, um agente do CETRAN e 2 policiais militares. Nós temos uma central de atendimento, nós recebemos essa reclamação e é repassada para a equipe que está na rua fazendo a operação. E o atendimento é feito de acordo com as chamadas, né? Como que é feito isso? A pessoa, na prática, assim, eu tenho um problema com o meu vizinho, que eu moro próximo a uma igreja e está fazendo algum barulho, enfim, ou uma casa noturna, um bar. Como que faz? Eu ligo para vocês, como que é todo o procedimento? Então, por exemplo, uma igreja, um bar, uma boate são prestadores de serviço, né? Então o cidadão ele está sendo perturbado por questão do barulho. Por ser comércio, existe uma legislação municipal, a Lei 10.700, que trata dessa questão. Então todos os horários existem os limites permitidos, né? Durante o dia na faixa 70 decibéis, das 18 às 22 60 e das 22 às 7:50. À medida que vai, né, o horário vai aumentando, os níveis vão caindo, né? Então o cidadão liga no 0800, né, 941-33, e a gente encaminha o fiscal do meio ambiente. Ele vai até o local, ele tem um decibelímetro, né, um aparelho, ele é calibrado pelo Inmetro, tem uma normativa, ele faz as aferições, né, e se estiver acima do que a lei determina, o local é infracionado.
Agora, às vezes é complicado porque o vizinho está com som alto ou a casa noturna. Quando percebe que está chegando alguma fiscalização, ele já abaixa. E se ele já abaixar, não tem como medir da forma como estava. Isso acontece? Você acredita que isso acontece? Acontece muito, acontece não só com as atividades comerciais e com os veículos, isso acontece muito. Mas assim, o fiscal do meio ambiente, ele tem que fazer a aferição. Porque sem aferição não tem como lavrar o auto de infração, né? Se o fiscal chega no local e não tem mais o som, mesmo assim o responsável pela igreja, pelo bar, pelo boate, ele é abordado, né? Ele é informado que está tendo um problema e que ele tem que tomar as providências cabíveis. E caso seja constatada a poluição sonora, o estabelecimento é infracionado. Ele recebe uma multa de qual valor aproximadamente? Não, o primeiro é lavrado um auto de infração. O primeiro auto é uma notificação. O segundo, a gente já imputa uma multa. Isso varia. A legislação tem grave, média e alta. Em torno de R$ 1.500. A inicial, na reincidência, dobra. E vai dobrando. E não só isso, e não só a infração. Dá o início a um processo administrativo, que começa com a multa, depois vai para a suspensão das atividades e, se necessário, em último caso, interdição do local. Agora, a patrulha ambiental, ela vai somente quando as pessoas chamam, ligam, denunciando, ou costuma fazer uma ronda, andar pelas ruas para poder, principalmente em horários ou locais que sabe que tem mais barulho, para poder fiscalizar? Não tem. Existe o monitoramento, mas o trabalho é feito em cima das reclamações, né? Que já são muitas, né? Então, o atendimento geralmente é feito em cima das reclamações. E você percebe que são sempre os mesmos lugares? Por exemplo, assim, vocês vão uma vez e a pessoa continua repetindo aquele problema, aquela casa noturna, ou aquele bar, aquela boate, enfim. Repete muito? Eles pagam a multa e continuam com som alto? Existem locais onde a reincidência é grande, né? Tem várias casas de show em Uberlândia que as reclamações são frequentes. Mas a prefeitura tenta, o que é o trabalho? A gente tenta chamar o proprietário até a prefeitura, informá-lo, para se tomar todas as medidas cabíveis, né? Você é passível de um auto de infração, é possível a suspensão das suas atividades, a interdição do local. Isso vai gerar um impacto muito grande no comércio, né? Então a gente trabalha no sentido de orientação, de punição para tentar resolver esse problema. Certo. Aqui, Patrícia, a patrulha ambiental cuida dessa questão da poluição sonora, principalmente de estabelecimentos comerciais. Já a polícia militar, ela está recebendo denúncias de perturbação ao sossego. Exatamente. Como que é isso? Qualquer vizinho que tem uma criança chorando do lado, ele pode se sentir perturbado e ligar para a polícia? É algo muito subjetivo, né? Se a pessoa se sente perturbada com algo, a gente precisa ir lá detectar e tentar fazer alguma interferência para solucionar o problema. É lógico que algo nesse sentido de uma criança chorando, a gente vai tentar intermediar de uma forma a negociar, entrar num acordo entre as partes. Agora, numa questão realmente de som, que a gente detecta que realmente a pessoa está fazendo uma festa, ela está extrapolando na questão está perturbando realmente o vizinho, nós chegamos lá, fazemos a orientação e tentamos entrar num acordo. Não havendo esse acordo entre as partes, cabe inclusive a prisão e condução do autor por perturbação. Agora, um fato importante que tem sido um óbice ao trabalho da Polícia Militar é a questão da vítima. A contravenção, perturbação do sossego alheio, como o próprio nome diz, ela exige a figura da vítima. Então, sem uma vítima, dificulta o trabalho da polícia para finalizar a ocorrência com êxito. Então, nós precisamos que a vítima ela se apresente, se identifique, passe seus dados, para que a gente possa fazer a condução do autor. Senão, o trabalho fica limitado. A gente vai lá, orienta, com a retirada da guarnição do local, ele pode voltar novamente a aumentar o som e a gente vai ficar nessa sequência de perturbação do sossego por uma noite, empenhando viaturas por várias vezes no mesmo local. Então é importante a conscientização da sociedade nesse sentido, de que ela precisa se fazer representar na questão da vítima. Mas muitas vezes o vizinho fica com medo de
de ficar marcado, de ter esse problema com outro vizinho, de ter atrapalhar mesmo o relacionamento ali da vizinhança. Sim. Então ele prefere não denunciar. Uma solução para esta situação seria uma ação conjunta entre os vizinhos, porque quando ocorre a perturbação, é muito difícil que ela ocorra de forma isolada, que perturbe somente uma pessoa. Então, com certeza, mais de um vizinho está sendo perturbado. É interessante que este vizinho que está sendo perturbado, ele converse com outros ali próximos das adjacências, até porque essa perturbação, ela geralmente é uma constante, não é uma vez ou outra para a pessoa chegar a reclamar. Então, é interessante que eles se mobilizem, que eles se reúnam e proponham essa ocorrência com várias vítimas, porque aí não fica somente aquele vizinho rotulado como uma pessoa que tem se sentido constantemente perturbada. Tem alguma região, algum setor de Uberlândia que são mais frequentes essas incidências de perturbação ao sossego, alguns bairros, ou não, é geral? Olha, acontece na maioria dos bairros, isso ocorre, mas a gente consegue identificar alguns pontos, como por exemplo, locais em que há um grande número de residências com essa finalidade, por exemplo, chácaras. Setores de chácaras a gente tem um número maior. Entendi. Repúblicas também, setor universitário, né? Repúblicas, bairro, por exemplo, aqui próximo à UFO, Santa Mônica, Umuarama, ou próximas a outras universidades, acontece com frequência também essas reclamações? Ou não? É bem frequente porque, assim, é algo do estudante, né? A gente vê que esse público, ele realmente, tem uma eles que promovem muitas festas. Então, é comum que tenha um maior número de chamados também nestes locais. Luiz, em relação a chácaras, como ela disse, tem muitas chácaras, tem muitos bairros em Uberlândia que tem chácaras que locam para festas. Se não tiver o alvará, em primeiro lugar, essas festas, as pessoas têm que ter o alvará. Eles recorrem à prefeitura. E como que é feito toda essa fiscalização para que não tenha problemas, principalmente com o barulho? Toda festa comercial que tenha venda de ingresso, ela tem que ter autorização da prefeitura, tem que ter uma autorização para eventos. Se não tiver, ela está passível de fiscalização. Nós temos um trabalho em conjunto com a Polícia Militar exclusiva para chácaras. Então a gente encaminha a fiscalização até as chácaras e no momento anterior ao início da festa, para evitar que se dê o início. Porque depois que a festa já começa, aí dificulta um pouco o trabalho, né? Porque são muitas pessoas, então dificulta bastante. Então a gente pega e faz a fiscalização antes de começar a festa. Bom, daqui a pouco a gente continua falando um pouco sobre os problemas com o barulho, mas é logo depois do intervalo, porque o programa Em Pauta volta já. Concerto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. E o Brasil quer bola pra frente. Ajeita, olha, que passe! Girou, vai fazer gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte, Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar,
Mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. O Brasil tem tudo para ser um dos maiores produtores de pescado. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura veio fortalecer o setor com crédito e investimentos para renovar barcos, construir viveiros, modernizar a indústria e a comercialização do pescado. Mais de 300 mil famílias serão beneficiadas. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Saiba mais, mpa.gov.br. Governo Federal. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você Só é motorista quem é habilitado. O programa Em Pauta está no ar e hoje o nosso assunto é sobre o relacionamento entre vizinhos, principalmente quando o assunto é barulho. Luiz, alguns trabalhos feitos pela Prefeitura, também em parceria com a polícia, têm gerado bons resultados positivos, como, por exemplo, barulho em postos de combustíveis. Como que foi feito esse trabalho de conscientização e como que está essa situação hoje em Uberlândia? Os postos de gasolina, eles deram muito trabalho no passado, atualmente melhorou bastante. Foi feita a fiscalização intensiva em vários postos de gasolina da cidade de Uberlândia. Porque os jovens vão para lá com veículos, com som automotivo, né, tem bebida. Então a gente detectava os pontos e fazia um trabalho junto com a PM. A gente vai até esse local e faz a fiscalização, né? Aí veículos eram apreendidos para evitar esse problema, mas melhorou bastante a questão do som em postos de gasolina. A gente percebe que até eles colocaram placas, né? É proibido o som automotivo, não só em veículos, em postos, mas até em alguns bares, eles fazem esse tipo de anúncio para já não ter problemas. Para evitar o problema, para evitar, porque eles são corresponsáveis, né? Tanto o proprietário do posto de gasolina, quanto o proprietário dos estabelecimentos comerciais. Todos os dois seriam punidos caso estivesse perturbando ali. São corresponsáveis. Né? Agora, em relação a questões de festas em Uberlândia, assim, a polícia tem fiscalizado bastante para que não aconteça mesmo esse tipo de problema, principalmente naqueles locais que a gente já conversou, de chácaras, para que seja evitado mesmo esse constrangimento. Né? Ok. A Polícia Militar tem identificado 2 problemas relacionados à festa. Primeiro são as festas clandestinas, ainda ocorrem na nossa cidade. E em conjunto com a Prefeitura, nós temos, e a nossa seção de inteligência, nós temos feito levantamentos dessas festas, desses locais, acompanhamento através dos próprios guarnições do setor, e identificado uma festa que não chegou ao conhecimento da Polícia Militar, porque toda festa ela tem que dar entrada lá na Polícia Militar, para que a gente tome conhecimento do evento. A gente toma as medidas necessárias para a interdição do local em conjunto com a Prefeitura. E um outro problema é a finalidade da festa. Às vezes se pede da entrada na prefeitura, solicitando alvará para a realização de um evento, por exemplo, festa de aniversário,
E quando vai haver fiscalização, porque a existência de um alvará não obsta a fiscalização, aí que temos que fiscalizar para ver se ele realmente está ocorrendo nos termos do alvará, verifica-se que é uma outra natureza de festa, como essas populares que têm ocorrido muito, baile funk. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com essa questão, principalmente o locatário, que como o próprio Luiz falou, há uma corresponsabilidade nessa questão. Então a pessoa tem que estar ciente realmente da natureza da festa para a qual ela está locando o seu imóvel. E a pessoa que está pedindo o alvará, porque ela pede para uma finalidade, depois detecta que é outra finalidade, isso também há implicações que ela pode ser acionada judicialmente. Agora, Luiz, por exemplo, às vezes a pessoa ela não sabe para quem ligar, tá? Tem um barulho, mesmo que seja em um estabelecimento comercial ou de um vizinho, eu acredito que muitas vezes a pessoa acaba ligando para a polícia. Quando é durante a semana, é um problema relacionado a um comércio, eles devem ligar para a patrulha ambiental. O telefone é 0800 940 33, de segunda a quinta, das 7 às 0 horas, e sexta e sábado até às 4 horas da manhã, sexta, sábado e domingo. E no fim de semana, como que a pessoa faz? Porque a maioria dos problemas com barulho talvez seja fim de semana, que tem as festas, né? Por exemplo, o horário de pico, que é das 22 às 4 horas da manhã, é que se tem o início da operação da patrulha ambiental, né? Então reúne-se a equipe, o fiscal do meio ambiente, o agente de trânsito e 2 policiais militares. Eles num veículo só começam a operar e realizar a fiscalização, né? Essas fontes que eu te falei, que pode ser o comércio, veículos, né? Que a gente tem uma demanda muito grande de veículos, né? E as residências. Mas de qualquer forma, Patrícia, se a pessoa não liga para a patrulha, liga para a polícia tenta orientá-lo também para... Não, a polícia adotará as providências que a lei prevê, né? Como perturbação do sossego alheio. A guarnição chega ao local, uma vítima identificada, o autor será conduzido até a autoridade judiciária para providências decorrentes, prisão, lavratura do auto, do TCO, o que for necessário no caso. Agora, trabalhos, como eu falei com o Luiz agora há pouco, de conscientização também tem sido feita pela polícia, tem projetos também que estão em andamento para tentar amenizar um pouco esses problemas, né? Exatamente. A Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal, o Corpo de Bombeiros e também a Universidade Federal de Uberlândia, ela está desenvolvendo um trabalho, um projeto chamado Bom Ambiente. É um projeto voltado para a qualidade de vida do cidadão uberlandense, notadamente nas questões relacionadas ao meio ambiente. E nesse aspecto também abarca a questão da poluição sonora, como um fator de qualidade de vida. É uma abordagem, inicialmente, no primeiro plano, educacional, para que realmente se tente educar o cidadão para que esses problemas sejam minimizados. Agora, num segundo plano, né, haverá, não surtindo efeito para determinado setor ou cidadão, aí será feita a abordagem mais repressiva. Porém, o cunho do projeto, né, ele se baseia na questão educacional. Luiz, eu estava lembrando aqui também de alguns locais, hoje em Uberlândia tem várias chácaras, mas uma das chácaras, um residencial que antes tinham muitas festas, era Mansões Aeroporto. Como que está a situação lá agora? Tem tido ainda muito problema, muita reclamação em relação à festa, barulho no local? No passado as reclamações eram muitas, hoje existe, mas diminuiu bastante. O procedimento é o mesmo. Se for constatado alguma chácara realizando festa comercial sem autorização da prefeitura, o proprietário vai se responsabilizar. Agora, se for uma festa particular, e mesmo assim, se tiver um barulho incomodando outros vizinhos ou passou das 10, também não está correto, né? A presença do policial se for uma festa particular, o policial vai orientar o proprietário da chácara, informando que está perturbando o seu vizinho e que ele tem que tomar todas as medidas cabíveis, né? Eu queria acrescentar aqui no projeto Bom Ambiente, que está sendo desenvolvido pelas instituições que a capitã falou, Patrícia, que o projeto ele tem a finalidade de detectar quais são as fontes poluidoras. Por exemplo, qual que é a cadeia? Você tem várias fontes de poluição sonora. Tem os bares, tem os veículos. Então vão ser identificados a cadeia, por exemplo, do veículo automotor. Vai ser trabalhado na escola, a questão do futuro condutor,
As empresas que instalam o som vão ser informadas da legislação. Então vai ser verificado qual que é a cadeia e fazer um trabalho preventivo para a gente tentar, minimizar o problema do barulho. O importante mesmo, acho que é que as pessoas tenham consciência de que ele pode estar se divertindo ali, mas que ali em volta, né, tem outras pessoas que talvez estejam precisando descansar, enfim, e ter consciência de respeitar o próximo, né? Principalmente quando o problema é com o vizinho, que é muito frequente, como eu disse agora há pouco, Uberlândia tem muitos prédios, então, às vezes aquela vizinha chega com um salto e já sai incomodando o vizinho. Qualquer barulho, às vezes, para um morador não é nada, mas para o outro, né, capitã, às vezes pode ser um incômodo que atrapalha até a convivência, né? A gente não pode pensar também que a pessoa ela só está se sentindo incomodada. Às vezes ela está passando por uma situação, uma debilidade que levou a essa situação. Igual os carros com o som automotivo. Passam às vezes em porta de hospitais, em escolas, em locais assim completamente incompatíveis com som. As pessoas que estão nessas localidades, elas não têm condições de terem essa perturbação. Isso pode potencializar o problema de saúde dela. E a gente não pode ignorar que essa pessoa que está com a saúde abalada pode também estar se recuperando em casa. Então a questão do respeito, ela tem que nortear sempre as relações entre as pessoas. Luiz, e os carros de som, por exemplo, que fazem propagandas? Eu já vivi experiência própria de domingo de manhã, carro de som fazendo propaganda nas ruas. Tem um horário restrito, restringido, ou tem dias, ou não? O carro de som pode fazer propaganda a qualquer hora? Não, o carro de som, ele é um prestador de serviço. Ele tem que ter um alvará de funcionamento expedido pela prefeitura. E nesse alvará vai ser determinados os horários que ele pode trabalhar e os locais que estão proibidos. Por exemplo, portas de escola, hospitais, né, o hipercentro tem uma restrição. Né, então é tudo determinado pelo alvará de funcionamento. Se ele está, por exemplo, no domingo de manhã, ele está trabalhando fora do horário permitido. Né, então ele é passível de medidas administrativas. Então, né? Domingo de manhã não pode? Depende do que o horário do alvará dele permite, o que o alvará permite. Certo. Bom, muito obrigada pela participação no programa Em Pauta e por levar essas informações, então, aos nossos telespectadores. O programa Em Pauta fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para o nosso debate. Basta ligar no telefone 3239 4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.